Então, essa foi a solução pelo SPSS, né? Vamos ver agora a solução pelo Biostat 5.3. Tá? Aí vocês têm de abrir a planilha do Biostat, né? Com ela aberta, você tem duas formas para você trazer os dados daquela planilha KSN1, N.1 do arquivo Excel, dados para teste de hipótese, para a planilha do Biostat. Tá? Primeira forma é o seguinte: você abre o arquivo Excel, né, na planilha KSN.1 e copia, né, aquele Ctrl C, os dados da coluna, né, desde a célula B2 até B317. Você marca ela toda e dá um Ctrl C, copia todos eles, e aí você abre a planilha do Biostat e clica na célula 1 da coluna traço 1 traço. Tá aqui, traço 1 traço. Coluna 1, traço 1 traço. Então, Ctrl C com os dados de B2 até B317 e nesse campo 1 da coluna traço 1, você pressiona ali Ctrl V e aí você copia os dados todos para a planilha do Biostat 5.3. É imediato. Ao fazer isso, depois a gente vai falar uma coisa sobre isso. A outra coisa é você abrir a planilha KSN1 no Excel e aí você pode gravar novamente o arquivo, mas só que você vai gravar numa outra extensão, que é a que a gente chama de CSV, .csv. Tá? No próprio Excel, você abre o Excel, aí você então manda gravar, né? Mas aí você tem que fazer a alteração, trocar o tipo aqui, e você troca por tipo. Na pasta de trabalho Excel, você troca esse nome que está lá, pasta de trabalho Excel, você então troca por CSV separado por vírgulas. E aí ele vai gravar um outro arquivo com essa terminal aí, né, essa extensão chamada .csv. Né? E internamente ele tem uma forma de gravação lá e com isso vai ser fácil para você levar lá para o Biostat. Tá? Bom, depois de fazer isso, aí você, nessa primeira, quer dizer, isso é a segunda forma de fazer. Agora, fazendo pela primeira forma que a gente indicou, né, essa primeira aqui, você então vai, nessa primeira forma, os dados que são valores inteiros lá na planilha Excel que a gente fez aqui, eles vão entrar na planilha do Biostat com 3 casas decimais. Né? É um número inteiro, vamos supor 86, ele vai aparecer lá com 86.000. Né? Você pode retirar essas casas decimais, se você quiser. Né? Então, para você fazer isso, você então tem um botãozinho chamado diminuir decimais e você pode fazê-lo diminuir uma casa de cada vez. Você clica nele, ele corre todo o arquivo, elimina a terceira casa decimal, depois você clica de novo, ele volta e ele elimina a segunda casa decimal e finalmente clica outra vez, ele elimina a primeira casa decimal. Aí fica o número inteiro nessa coluna 1 aí do Biostat. Tá? Então os dados vão acabar aparecendo desse jeito. Essa é a cara da planilha do Biostat. Tá? Esse diminuir uma casa decimal é esse botãozinho que tem aqui em cima. Você pode fazer isso um por vez, tá? Ok, e aqui vão estar já anotados os dados que você trouxe copiado, né? Ctrl C, Ctrl V. Bom, depois disso, basta você clicar
no menu do Biostat, chamado Estatísticas, né? Tem lá um menu, você clica em Estatística e depois você escolhe Estatísticas Descritivas, tá? Como está dito aí. Bem, quando abrir a caixa das estatísticas descritivas, né, você vai migrar para o campo da direita a coluna indicada por hashtag, né, traço, ou seja, a primeira coluna, clicando uma vez em cima dela. Você clica uma vez em cima dessa informação que está do lado esquerdo e ela automaticamente abre, vai para a direita, né? E você depois manda embaixo dela, vai ter uma coisa chamada executar estatística. Aí você clica nesse executar estatística para obter as estatísticas descritivas dessa variável que a gente está trabalhando aí, que é a frequência cardíaca, se não me engano, né? Que vão aparecer, né, do lado direito, ok? Ou seja, aparece aqui as estatísticas todas. Você vê que tem aí o que é o tamanho da amostra, o mínimo, o máximo, a amplitude total, tem uma opção de coisas que são as estatísticas descritivas daqueles dados, daqueles 316 dados, né? Então a gente pede aqui para clicar esse maximizar aqui, essa caixinha, esse quadradinho que tem aí. Você clicando aí, ela vai abrir essa parte outra aqui, ou seja, ela vai ampliar essa figura aqui que ela vem segmentada. Aí você amplia ela toda, né? Se você quiser, você pode, clicando nela, você pode abrir ela inteira numa tela só para ela, né? Mas aqui você vai tomar duas informações, que é a média dessa amostra de 316, que aí está igual a 75,5, né? Aqui, 75,5, e vai pegar o desvio padrão também dessa variável batimentos cardíacos, que vai dar 16,2, que é o desvio padrão daquilo tudo, ok? Para que você pega isso? Por quê? Agora que você tem o valor da média populacional estimada, né, que é a média da amostra, estimador da média populacional, que é 75,5, e que você tem o valor do desvio padrão populacional também estimado, que é o 16,2, né, você fecha o quadro das estatísticas descritivas para então verificar, para a gente poder verificar a normalidade, né, dos dados na coluna 1 do Biostat. Tá? Então, clique no menu Estatísticas novamente, né, e aí depois você procura o item Normalidade, clica nele e vai abrir então os possíveis testes de normalidade. Tem vários deles lá, mas tem dois importantes. Um é o do Kolmogorov-Smirnov e depois a gente vai ver que tem um outro do Shapiro-Wilk. Tá? Então, você, quando clicar no Kolmogorov-Smirnov, você então vai transferir os dados disponíveis na coluna 1 para a caixa da direita. Tá? Com isso, então, você põe os dados, os 316 dados possíveis de serem analisados. Aí você manda, então, clica no botão chamado Executar Estatística e esse botão a gente tem que informar esses dois dados, a média populacional estimada, que é o 75,5, e depois você então tem que escrever o desvio padrão populacional estimado, que é o 16,2, tá? Para então você obter a saída do Kolmogorov-Smirnov. Veja a seguir. É essa saída aqui, ok? Então tem todas as informações sobre o Kolmogorov-Smirnov, tanto os bilaterais como os unilaterais, etc. Ok? E a gente vê aqui no final, né, o p-valor bilateral, que ele põe aí menor do que 0,05. Né?
o, o, o biostat, ele não necessariamente coloca sempre a valoração do p-valor, tá? Mas a gente sabe que é menor do que 0,05. Né? Então, observe que o valor P bilateral, sempre que vocês virem essa palavrinha eu aí, né? Observe eu, o valor, né? Esse eu aí é o meu Q que não está pegando, então ele troca o U pelo E e fica eu, e não escreve o Q. Então, sempre que vê um negócio esquisito eu, é a palavra que. Né? Então, observe que o valor P bilateral é dado menor do que 0,05, que é o que está aqui. Né? Menor do que o nível de significância alfa assumido, né? De 0,05. Logo, conclui-se que não há normalidade nos dados. Okay? Observe que o desvio máximo observado, né, o D, foi 0,0769, que ele está aqui na segunda linha, aqui, ó, D máximo, né? Desvio máximo, ok? Ele está além do valor crítico bilateral, tá? Para o nível alfa 0,05, que é esse valor aqui. O valor é 0,0769, ou seja, esse D máximo está maior do que esse limite, né, que é o ponto, quer dizer, além do qual, quer dizer, é pouco provável que, se a hipótese nula for verdadeira, os valores não estariam tão longe assim, tá? Como está para lá, para além disso, então cai na região de rejeição, ok? Então, com isso, a gente então conclui que não há normalidade nesse conjunto de dados que foi informado aí nesse arquivo que a gente mandou, nessa planilha, né? Na primeira planilha, KSN.1, tá bom? Ok, e aí estaria encerrado a análise, né, se os dados são normais ou não pelo biostat 5.3. Tá? Bom, isso para uma amostra grande, né, no caso 316 dados aí. Vamos ver então para uma amostra pequena, né, ou seja, vamos agora trabalhar com o teste de Shapiro-Wilk. Né, é outro teste para testar a normalidade. Então o problema 2 vai avaliar a normalidade dos dados da planilha KSN2, número 2, tá? Então é a segunda planilha lá daquele arquivo, do arquivo Excel, dados para teste de hipóteses. Tá? Então, o roteiro. As hipóteses são aquelas mesmas que a gente já viu lá anteriormente. A hipótese é exatamente a mesma coisa. A distribuição observada dos dados da variável x provém de uma distribuição normal na população. E a negação disso é não provém, né, de uma distribuição normal na população, que é o H1. O nível de significância, a gente vai trabalhar aí agora com 0,01, ou seja, aquela coisa do 1%. Né? Bom, vamos ver a solução pelo SPSS. Tá? A solução pelo SPSS, ela... Né, eu tenho que trocar aqui teste de Shapiro-Wilk, ok? Que é o problema 2. Solução pelo SPSS. Também aqui eu comi mosca aqui, eu vou consertar isso. Tá? A amostra é pequena, não é isso? Lá vocês vão encontrar, se não me engano, 22 dados apenas. Tá? Os procedimentos são exatamente os mesmos que a gente fez para a amostra grande, para que a gente pudesse usar o teste de Kolmogorov-Smirnov. É a mesma coisa. Tá? E aí, quando você pede, né, um teste de normalidade, ou seja, apaga aquele negócio do Ramos e Fordas e clica lá teste de normalidade, né, teste de normalidade com plots, né, gráficos de normalidade com testes.
aí você vai ter uma saída, né, que é aquela mesma do Kolmogorov-Smirnov que a gente viu, e mais do lado direito vai aparecer a do Shapiro-Wilk, que é essa daqui. Aqui eu fiz uma montagem. Na verdade, entre essa ponta aqui e esses dados aqui, tem a parte toda do Kolmogorov-Smirnov. Ele manda tudo junto. Aí você, no caso, vai escolher uma ou outra conforme o teu trabalho. Aí, né? Então, o valor P, agora, você vê o seguinte, o valor P aqui, a significância está 0,01. 0,010, né? Ok. Esse valor não é menor do que aquele alfa 0,01, tá? Então ele ficou em cima ali. Logo, embora no limite, tá, conclui-se que não há evidência de normalidade. Não há evidência de não normalidade. Porque para ter evidência de não normalidade, aqui devia ser menor do que 0,010. Tá? Ok? Portanto, você pode concluir que os dados podem ser considerados normais. Não? Ou seja, a população de onde veio, os dados de onde veio essa população, essa amostra, na população, essa variável, ela é normal, né? Ou aproximadamente normal, etc., que não cria muito problema em usar o teorema do limite central. Ok? Então é assim que a gente vê. A solução pelo Biostat 5.3, né, é exatamente a mesma do outro, né, que a gente fez. Vai construindo até chegar à situação onde a gente tem essa possibilidade. Eu clico aqui em estatísticas, né, depois escolho aqui normalidade e aí abre as possíveis normalidades, os possíveis testes. E aqui tem um teste chamado Shapiro-Wilk K amostras. É nele que eu vou clicar. Eu só tenho uma amostra, vai ser uma amostra mesmo, ok? E quando eu clicar aí, automaticamente ele vai dar essa saída aqui, tá? Então essa saída nos diz que o W, que é, vamos dizer, a estatística do Wilk, né? Kolmogorov-Wilk, o Shapiro-Wilk, esse W deu aí igual a 0,8770, tá? Se vocês observarem, é muito próximo daquele que saiu lá pelo SPSS, né? E o valor P deu 0,010. Ele dá aí com 4 casas decimal, mas não ficou menor do que aquele nível de significância de 0,01. Ok? Então, com essas duas informações, a gente vai concluir, então, que, como não foi menor que o nível de significância, o valor P, então, ele indica que a hipótese nula pode ser aceita como verdadeira. Ok? Então, você pode considerar os dados vindo de uma população normal. Tá bom? Então, com isso daí, a gente encerra o uso desses dois programas, tanto o SPSS quanto o Biostat, né, 5.3, para o teste da normalidade de um conjunto de dados. Ok? É isso. Obrigado e um ótimo dia para vocês.